Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Gomes e vou apresentar para vocês um pouco do conteúdo da disciplina de Desenvolvimento de Aplicações para a Internet do curso de Sistemas de Informação do UNIS. Nessa disciplina, nós iremos estudar os conceitos e fundamentos do desenvolvimento de aplicações web. Nós veremos desde o simples desenvolvimento de um website até o desenvolvimento de aplicações web robustas, utilizadas por navegadores de internet de computadores ou navegadores de internet de dispositivos móveis, como celulares, smartphones, tablets e outros. Para isto, nós estudaremos diversas tecnologias como HTML, CSS, JavaScript, frameworks do tipo Bootstrap e a linguagem PHP, além de trabalharmos também com o banco de dados MySQL. Vamos ver então um pouquinho da prática de como funciona o HTML e a linguagem PHP. Para trabalharmos com essas linguagens, nós precisaremos de um editor de texto simples e um interpretador PHP. No nosso caso, iremos utilizar o interpretador XAMPP. Vamos desenvolver nessa aula uma calculadora de IMC. IMC é um índice de massa corporal, que identifica o grau de obesidade de uma pessoa. Primeiro, nós precisamos construir um formulário onde o usuário irá informar o seu nome, a sua altura e o seu peso. Todo formulário ele deve ser construído através das tags form e /form. A estrutura de barra identifica que a tag de barra ela identifica que uma estrutura específica foi finalizada. Nesse caso, nós temos um formulário sendo iniciado aqui com o comando form e esse formulário sendo finalizado com o comando /form. Dentro dessas duas tags, eu vou inserir os campos de nome, o campo de peso e o campo de altura para que o usuário possa fazer o preenchimento. Então nós vamos colocar aqui uma mensagem para o usuário do tipo: insira seu nome, insira seu peso e insira sua altura. Aqui nós estamos simplesmente criando mensagens que vão aparecer na tela para que o usuário possa visualizar. Agora nós vamos criar o campo digitável mesmo, onde ele vai colocar o nome, onde ele vai colocar o peso, onde ele vai colocar a sua altura. Isso é feito com comandos HTML chamado input type. Então, input type do tipo text, que indica que eu vou fazer a inserção de um campo nome. Okay? Vou dar um nome para esse campo. Vamos chamar esse campo aqui, por exemplo, de vnome, que seria uma variável do tipo nome. Input type text novamente. E o nome dessa segunda variável seria vpeso, por exemplo, que é uma variável que vai identificar o peso da pessoa. E mais um input type, que vai ser a altura. Então nós vamos chamar ele de valtura. Variável é um valor, é um espaço na memória que eu reservo para armazenar alguma informação que seja importante, que eu precise armazenar para um processamento futuro. Do tipo o nome da pessoa, o peso da pessoa, a altura da pessoa. Todos esses valores vão ser armazenados em variáveis na memória do computador, em variáveis, e vão ser identificadas pelos nomes: vnome, vpeso e valtura. Vamos então salvar o arquivo para que a gente possa testá-lo e verificar como que ele está ficando até o momento. Então vou vir aqui arquivo, salvar. Vou aqui o tipo de arquivo que eu quero salvar. Então eu quero salvar esse arquivo como sendo um arquivo do tipo PHP, que eu vou estar fazendo uma programação PHP dentro da minha área de projetos. E aí eu vou chamar isso aqui de IMC, por exemplo. IMC. Acho que eu já tenho uma pasta, vou chamar como IMC2. O nome do arquivo vai ser IMC. Okay?
Então aqui eu tenho já a minha estrutura do formulário pronto, eu posso fazer um teste no meu navegador de internet. Então eu vou acessar meu navegador de internet, dentro aqui do endereço localhost, na pasta que eu acabei de criar, imc2, e aqui eu tenho o arquivo imc. Então vamos pegar esse arquivo aqui, e aqui eu tenho os campos que eu acabei de criar. Insira seu nome, insira seu peso, insira a sua altura. Vamos voltar no código e vamos tentar melhorar um pouco isso, tentando quebrar essas informações em várias linhas. Então eu vou colocar aqui um comando HTML_BR ao final de cada uma das linhas, para que ele possa pular para a próxima linha quando ele fizer o preenchimento ali da informação. Então eu tenho o meu formulário, insira seu nome, insira seu peso, insira sua altura. Para que eu possa disparar o cálculo e realizar o processamento do IMC do usuário, seria interessante ter um botão aqui, calcular, ou um botão enviar informação para processamento, alguma coisa desse tipo. Então vamos construir no código aqui um botão dentro do formulário para que ele possa enviar essas informações para processamento. Para isso, nós vamos criar aqui, vamos colocar mais um BR que é o final da última linha, para que eu possa pular para a próxima linha, e aí eu vou criar um input type também, agora não do tipo texto, mas do tipo subimit. Quando eu crio um input type do tipo subimit, eu estou solicitando que o programa ele crie, o navegador crie na tela um botão de comando onde eu vou acionar o processamento e enviar essas informações para o processamento. Eu vou colocar um rótulo nesse botão que eu vou chamar de calcular, por exemplo. Posso salvar aqui o meu arquivo, voltar no meu navegador de internet, vou dar um refresh na tela e aí eu tenho o botão calcular pronto aí. Então se eu vier aqui inserir meu nome, Rodrigo, insira o seu peso, 90 quilos, insira a sua altura, 1,78 m e clicar em calcular, nada vai acontecer a não ser uma mensagem de erro sendo exibida. Por quê? Quando eu criei o meu código, eu coloquei aqui dentro da minha tag de form, dentro do meu formulário, eu coloquei a minha tag chamada action igual a calcula.php. Isso indica o quê? Indica que todas as informações que forem cadastradas, que forem inseridas neste formulário, elas serão processadas pelo arquivo chamado calcula.php. Quando nós salvamos esse nosso arquivo, nós salvamos o arquivo com o nome imc.php. Então, qual foi a mensagem de erro que apareceu na tela? A URL requisitada não foi encontrada nesse servidor, ou seja, o programa tentou abrir o arquivo calcula.php para realizar o cálculo do MC, porém o arquivo calcula.php ainda não foi construído. Então vamos agora construir o arquivo calcula.php. Então nós vamos pedir aqui um novo arquivo, clicar aqui em arquivo novo, e nós vamos construir o código PHP que irá realizar o processamento do cálculo do IMC do usuário. Uma tag PHP ela sempre inicia com interrogação PHP e ela encerra apenas com interrogação. Eu posso já salvar esse arquivo. Vamos pedir aqui arquivo, salvar. Vou salvar na mesma pasta com o nome de calcula.php. Vou definir a extensão aqui, o tipo de extensão para extensão do tipo PHP. Clicar em salvar. Primeira coisa a ser feita é capturar os valores digitados no formulário do arquivo anterior. Então nós vamos criar aqui uma variável. Toda variável em PHP ela inicia com o sinal de cifrão. Vamos colocar aqui uma variável chamada nome, uma variável chamada peso e uma variável chamada altura. E nós vamos capturar os valores digitados no formulário através do comando post. Então, para isso nós vamos colocar que a variável nome ela é igual ao post de vnome, que nós definimos lá no formulário. Depois nós vamos criar a variável peso, ela é igual ao post
de V peso definido lá no nosso formulário. Faltou o sinal de igual. E a variável altura ela é igual ao post de V altura, que nós definimos e criamos no nosso formulário. Então, a partir daí, o arquivo calcula.php ele já recebeu os valores digitados no formulário. Nós podemos agora realizar o cálculo necessário para identificar qual é o IMC do usuário. A fórmula do cálculo do IMC é: IMC é igual a peso dividido por altura ao quadrado. Altura ao quadrado nós sabemos que é altura vezes altura. Então nós vamos aplicar essa fórmula utilizando as variáveis com as informações digitadas pelo usuário. Então nós vamos criar uma variável aqui, vamos chamar essa variável de IMC, é igual a variável peso dividido pela variável altura vezes a variável altura. Ou seja, então aqui nós criamos a fórmula que IMC é igual a peso dividido por altura ao quadrado. Agora o que eu posso fazer? Eu posso responder para o usuário: olha, João, José, Maria, o seu IMC é X, o seu IMC é Y. Então vamos fazer isso utilizando um comando PHP chamado echo, que é o comando que eu utilizo para escrever alguma mensagem na tela. Então nós vamos colocar primeiro chamando a variável nome e a mensagem: seu IMC é. Vamos colocar o cálculo do seu IMC é igual. E aqui eu vou concatenar a variável IMC, que é o resultado do cálculo. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma mensagem na tela para o usuário falando: olha, nome do usuário, o nome que a pessoa digitou, o cálculo do seu IMC é igual ao valor calculado na variável IMC, que realizou a operação de peso dividido por altura ao quadrado. Vou salvar esse arquivo, vamos voltar no navegador e vamos testar. Vamos então preencher aqui o nome, Rodrigo, o seu peso 90 kg, a sua altura 1,78 e calcular. E aí eu tenho o resultado do processamento. Rodrigo, o cálculo do seu IMC é 28,4. Posso voltar aqui e alterar para qualquer outro nome. José, suponhamos que o José ele tem um peso de 120 kg, uma altura de 1,90. Peço para calcular e aí eu tenho o cálculo do IMC do José. José, o cálculo do seu IMC é 33,2. Ok? Bom, pessoal, essa foi apenas uma demonstração de como é a nossa aula de desenvolvimento de aplicações para a internet no curso de Sistemas de Informação do UNES. Eu espero que vocês tenham gostado e espero também poder contar com a presença de todos vocês aí nos próximos semestres. Um abraço a todos, até lá!